Bem-vindos ao O Debate. No início de 2026, o ressurgimento de casos do vírus Nipah na Índia e em Bangladesh trouxe de volta aos noticiários uma ameaça viral que, muitos já tinham até esquecido. Este vírus zoonótico, ou seja, um que salta de animais para humanos, ele é conhecido pela sua altíssima taxa de letalidade e coloca em discussão a real dimensão do perigo que ele representa. Exatamente, e a questão central que, para mim, emerge dos dados disponíveis é a avaliação oficial da Organização Mundial da Saúde de que o risco global é baixo, ela reflete adequadamente a gravidade inerente do Nipah? Ou será que a gente está, por excesso de confiança, subestimando o potencial de um patógeno para o qual nós simplesmente não temos vacinas nem tratamentos específicos? Olha, a meu ver, os dados sustentam a avaliação da OMS, sim. Eu vou argumentar aqui que, apesar da severidade da doença ser, inegável, os surtos de 2026 demonstram um padrão de contenção que foi eficaz e que o risco global, pelo menos por enquanto, está sendo corretamente classificado como baixo. E eu, por outro lado, vou defender que essa classificação de risco baixo é perigosamente redutora. A gente tem uma combinação de letalidade brutal, ausência de contramedidas médicas e uma capacidade comprovada de infectar profissionais de saúde. Isso aponta para um risco latente que não pode ser minimizado só pelo número atual de casos. Bom, então vamos aos fatos. A análise dos eventos de janeiro de 2026, ela mostra um quadro de controle. Na Índia, em Bengala Ocidental, tivemos 2 casos confirmados em profissionais de saúde. Uma situação preocupante, claro, sem dúvida, mas as dezenas de contatos próximos que foram monitorados testaram negativo. Isso é um sinal claro de que o rastreamento e o isolamento funcionaram. Em Bangladesh, a situação foi parecida. Um único caso fatal, que foi associado ao consumo de seiva de tamareira crua, uma via de transmissão que já é conhecida. Dos 35 contatos rastreados, nenhum desenvolveu a doença. A OMS, baseada nisso, avalia o risco como baixo a nível global, regional e até nacional, subindo para moderado só nas áreas afetadas diretamente. Isso não é minimizar o risco, é qualificá-lo com base em evidências. A transmissão entre humanos, embora exista, não é eficiente. Ela depende de um contato muito próximo, Com fluidos corporais não se sustenta no ar como um vírus respiratório pandêmico. Certo, mas eu vejo esses mesmos fatos e chego a uma conclusão bem diferente. A narrativa de risco baixo ofusca a real natureza do vírus. A gente não está falando de uma gripe comum, a gente está falando de um patógeno com uma taxa de mortalidade que, dependendo do surto, varia entre 40% e 75%. Isso é assustador. O fato de não existirem vacinas ou medicamentos antivirais aprovados significa que cada infecção é uma roleta russa. Os casos na Índia, especificamente nos profissionais de saúde, para mim isso não é um sinal de contenção, é um alarme ensurdecedor. Mostra que o vírus pode furar as barreiras justamente no ambiente o mais crítico, hospitalar, o elo que deveria ser o mais forte da corrente, né? O fato de o Nipah estar na lista de patógenos prioritários da OMS para pesquisa e desenvolvimento, isso não é um detalhe técnico, é um reconhecimento explícito de que o potencial dele para causar uma catástrofe é real. A contenção ter sido bem sucedida até agora é um alívio, claro, mas não pode ser usada como garantia para o futuro. Não, eu concordo que a letalidade é o fator mais alarmante do Nipah. Não há debate sobre isso. Mas a avaliação de risco para uma população global não pode se basear só na gravidade do caso individual. Ela precisa fundamentalmente se basear na transmissibilidade. E os dados históricos, desde a descoberta do vírus lá no final dos anos 90, mostram um padrão consistente. São surtos autolimitados e geograficamente restritos. A transmissão requer circunstâncias muito específicas, como você mesmo mencionou. Contato direto com porcos doentes, como no primeiro grande surto na Malásia, ou com secreções dos morcegos frugívoros, que são o reservatório natural, ou então um contato muito íntimo e prolongado com o paciente. A gente não vê o tipo de transmissão casual, eficiente, que caracteriza uma pandemia. As ações que vimos em 2026, isolamento rápido, rastreamento de contatos,
equipamentos de proteção provaram, de novo, ser suficientes para quebrar a cadeia de transmissão. Entendo, a contenção funcionou desta vez. Mas eu acho que você está se concentrando no resultado e não na fragilidade do processo. O fato de profissionais de saúde terem sido infectados lá em Barasat, na Índia, mostra exatamente como essa contenção pode falhar. Se o protocolo não for perfeito, se houver um lapso no uso do equipamento de proteção, a transmissão acontece. E com uma letalidade de 75%, a gente não pode se dar o luxo de ter lapsos. Um pequeno surto de Nipah, sei lá, com 10 pessoas, pode significar 7 mortes. Isso é muito mais devastador do que um surto inicial de muitas outras doenças virais que se espalham mais fácil, mas matam muito menos. Mas esse é exatamente o ponto. O protocolo existe para mitigar esse risco. A infecção de profissionais de saúde, embora seja trágica, serve para reforçar e aprimorar esses protocolos. Não indica uma falha sistêmica, mas sim um ponto de vulnerabilidade que agora recebe ainda mais atenção. A própria recomendação da OMS não é de pânico global, mas de ações focadas e locais. Aumentar a vigilância, reforçar o treinamento sobre EPIs e, crucialmente, educar a população local sobre os riscos, como o consumo da seiva de tamareira. Mas espera aí. Se o risco é tão localizado e baixo, por que países vizinhos como Tailândia, Nepal e até a Malásia, que já sofreu com o vírus, intensificaram a triagem de passageiros vindo das áreas afetadas? Essas são medidas que têm custo, causam atrito, né? Não se implementam para um risco que é considerado trivial. Para mim, isso sugere que as autoridades nacionais de saúde, na prática, enxergam um risco maior do que a avaliação pública da OMS. Elas estão agindo com base no potencial catastrófico do vírus, não no seu histórico de contenção. Eu vejo essa ação de uma forma um pouco diferente. Acredito que essa intensificação da triagem seja uma resposta prudente e calibrada, sim, mas muito influenciada pelo nosso trauma coletivo pós-pandemia de Covid-19. A sensibilidade global para ameaças virais está no auge. Qualquer notícia de surto gera uma reação em cadeia de precaução. Eu não interpreto isso como uma contradição da avaliação de risco da OMS, mas sim como um reflexo da nova realidade da saúde global, onde a abundância de cautela virou a norma. É importante notar também que a própria OMS não recomendou nenhuma restrição de viagem ou comércio. Se o risco fosse de fato maior, essas recomendações seriam as primeiras a aparecer. O sistema está funcionando como deveria. Detecção local, contenção local e um alerta global calibrado. Mas essa confiança toda no sistema pressupõe um cenário estático, de que o vírus não vai mudar. E essa é uma aposta muito perigosa quando se trata de um vírus de RNA como o Nipah. Vírus de RNA são notórios por sua alta taxa de mutação. A razão pela qual ele está na lista de patógenos prioritários da OMS, ao lado de Ebola e Lassa, é justamente por causa desse potencial. E se uma mutação, mesmo que pequena, aumentar a eficiência de transmissão dele entre humanos, e se ele se adaptar para se espalhar com mais facilidade através de gotículas respiratórias? Todo o seu modelo de contenção local simplesmente desmorona. O histórico de contenção é baseado no comportamento do vírus até agora, não é uma lei da natureza. Certo. O risco de mutação é uma preocupação teórica válida para qualquer vírus de RNA. No entanto, a gente não pode basear nossa avaliação de risco atual em cenários hipotéticos que, até o momento, não tem nenhuma evidência para apoiá-los. Décadas de vigilância do Nipah não mostraram uma tendência para maior transmissibilidade entre pessoas. A adaptação para a transmissão respiratória eficiente é um salto evolutivo gigantesco, não é algo trivial. Seria preciso um alinhamento de múltiplas mutações. O foco deve ser no risco real, baseado nos dados que temos e não em possibilidades de ficção científica. Os recursos de saúde pública são finitos, né? Se reagirmos a todos os riscos potenciais como se fossem iminentes, a gente esgota a nossa capacidade de responder às ameaças que são reais. Eu discordo que seja ficção científica. É uma possibilidade biológica real. E a ausência de tratamentos específicos torna essa possibilidade ainda mais assustadora. Nossa única linha de defesa é a prevenção e a contenção. Se essa linha falhar, nós não temos um plano B. Não existe um antiviral no armário do hospital, não existe uma vacina para distribuir.
A mensagem de que o risco é baixo para o público em geral, em países como o Brasil, é correta hoje, mas pode gerar uma falsa sensação de segurança. A verdadeira questão que esses pequenos surtos levantam é a nossa vulnerabilidade fundamental a um patógeno, com essa combinação de características. Eles são um lembrete. E é um lembrete que está sendo ouvido. A inclusão na lista de patógenos prioritários impulsiona exatamente o que é necessário: pesquisa e desenvolvimento de vacinas e tratamentos. Existem várias candidatas a vacinas em fases pré-clínicas e clínicas iniciais. O mundo não está parado, mas o desenvolvimento leva tempo. Enquanto isso, a estratégia correta é a que está sendo empregada: vigilância robusta, contenção rápida e comunicação de risco precisa, que não cause pânico indevido. Distinguir a severidade da doença da sua probabilidade de disseminação é crucial. O Nipah é extremamente severo, mas sua probabilidade de se espalhar globalmente, com base em tudo que a gente sabe, permanece baixa. Mas essa probabilidade também depende de fatores ambientais. O reservatório do Nipah são os morcegos frugívoros do gênero Pteropus. O desmatamento, a urbanização, as mudanças climáticas, tudo isso está alterando os hábitats desses morcegos, forçando eles a ter um contato mais próximo com populações humanas e animais domésticos. Isso aumenta as chances de spillover, de o vírus saltar do reservatório animal para os humanos. Portanto, o risco não é estático. Ele pode estar aumentando silenciosamente por causa de pressões ecológicas que a gente mal começou a entender. Os surtos na Índia e em Bangladesh podem ser só a ponta do iceberg de um problema crescente nessa interface humano-animal. Você levanta um ponto importante sobre a ecologia do vírus. A vigilância One Health, que integra a saúde humana, animal e ambiental, é fundamental. E isso está acontecendo. Mas, de novo, isso reforça a ideia de que o risco é geograficamente definido. O perigo está onde os morcegos Pteropus e as práticas de risco, como o consumo de seiva de tamareira não tratada, coexistem para um país como o Brasil, por exemplo, onde esse reservatório específico não existe. O risco direto de um surto autóctone é praticamente zero. O risco se limita a casos importados, que seriam rapidamente detectados e isolados por um sistema de vigilância atento, como o que foi ativado por precaução em outros países asiáticos. Eu entendo, mas a globalização já nos ensinou que geograficamente definido é um conceito bem relativo. Um passageiro de avião pode levar um vírus para o outro lado do mundo em menos de 24 horas. Se um surto sair do controle na sua região de origem, mesmo que por um curto período, ele pode se tornar um problema global muito rapidamente. A contenção é a nossa única ferramenta e ela precisa funcionar 100% das vezes. A minha preocupação é que a classificação de risco baixo leva a uma complacência que, sinceramente, não podemos nos permitir. Talvez o risco de uma pandemia de Nipah seja baixo, mas o risco de um surto regional grave e devastador com repercussões internacionais é significativamente maior do que essa etiqueta sugere. Em resumo, a minha perspectiva é que os dados dos surtos de 2026, quando a gente analisa no contexto histórico do vírus Nipah, eles confirmam um padrão de surtos localizados e contidos. A resposta das autoridades de saúde, tanto locais quanto globais, tem sido eficaz e proporcional. A avaliação de baixo risco global é, portanto, uma reflexão precisa da situação atual, que distingue com clareza a altíssima gravidade da doença para o indivíduo da sua baixa probabilidade de disseminação em larga escala. A vigilância funciona, a contenção funciona e a comunicação de risco está calibrada. E eu concluo reafirmando que, embora os números atuais sejam pequenos, as características intrínsecas do vírus, a sua letalidade extrema, a falta de contramedidas médicas, sua comprovada capacidade de infectar em ambientes de saúde e o potencial de mutação representam um risco que não pode e não deve ser subestimado. A contenção atual é um sucesso, mas é também um aviso sobre o que está em jogo caso essa contenção falhe. A etiqueta de risco baixo pode nos tranquilizar, mas a natureza do Nipah exige uma vigilância inquieta e constante. A análise destes diferentes ângulos sobre o mesmo conjunto de fatos, desde a epidemiologia de campo até a biologia viral e a ecologia,
demonstra a enorme complexidade da avaliação de riscos em saúde global. Exato. E reforça a necessidade de vigilância contínua e principalmente de acelerar a pesquisa. O debate de hoje mostra que, embora a contenção seja a nossa realidade presente, só a ciência poderá nos dar a segurança que a gente busca para o futuro. Há muito mais a ser compreendido nos materiais e dados que continuam a surgir.